nessa linha de que o mais legal da rodada foram os jogos, né? De forma simultânea, porque traz uma emoção diferente para a partida. Então foi bem legal esse momento do empate, da virada, do resultado do Sport, né? Querendo ou não, para a torcida, do banho de água fria também no final do jogo, todo mundo empolgado ali. E acaba que o Vasco vira o jogo, né? Todo mundo. Eu mudei de canal para assistir e foi algo inacreditável porque você espera, né, que a equipe do Operário consiga segurar esse empate e o Vasco acaba fazendo o terceiro gol ali e de fato dá esse banho de água fria, mas é um banho de água fria não tão gelada quanto seria se o Sport não vencesse, né? Porque se o Sport não ganha, ia ser acesso só no pensamento do mais otimista torcedor rubro-negro, até pela sequência de jogos, né, que o Sport tem agora. Mas, assim, falando da partida em si, eu até trouxe no Twitter o que a gente debateu na live passada em relação ao Love fora de casa, de que talvez fosse melhor o Claudinei optar por deixá-lo no banco em relação a um time mais seguro na parte defensiva, né? Um terceiro homem de meio campo ou outro ponta lá na frente que pudesse recompor melhor. E, por incrível que pareça, o Love foi o cara, assim, ofensivamente no primeiro tempo que mais deu condições de jogo. Eu não gostei do Juba, mais uma vez. O Labandeira também, ofensivamente, não me agradou tanto assim. O Gustavo Coutinho é muito do conjunto funcionar para ele poder receber bolas com qualidade, para ele poder finalizar, como ele conseguiu no segundo tempo, coisa que no primeiro tempo ele não conseguiu tanto. No segundo tempo ele acabou mandando uma bola na trave, depois aquela bola, antes dele ser substituído também, meio que girando o corpo, meio que de lado, o goleiro do Brusque acabou fazendo uma boa defesa. Então é um cara que precisa desse encaixe, né, ofensivo para poder render. A parte preocupante em relação ao Sport é, mais uma vez, o próprio Claudinei Oliveira demorar para alternar algumas peças, para fazer algumas leituras que todo mundo percebe muito rápido e a gente vê uma lentidão nele. Até, o repórter na transmissão até brinca, eu estou olhando para o Claudinei, eu vejo uma vontade nele de mudar, mas ele não sabe o que fazer, não sabe o que mudar, não sabe o que alterar, é a impressão que dá. Então, se o próprio repórter, que não tem esse costume de estar acompanhando o esporte assim fielmente, teve essa leitura só em olhar para o Claudinei, quem acompanha fica bem mais inquieto, né? Porque a gente vê que o Ronaldo hoje, mais uma vez, não agregou tanto assim, poderia ter saído antes. O Cássio até brinca no Twitter em relação ao Sander, a gente vai até debater melhor nessa questão da expulsão ou não, que para mim não foi justa, mas o Sander que hoje estava naquele start Sander, que já vinha fazendo faltas, que já vinha errando, que dentro da área acabou afastando uma bola que deu um lance perigoso para a equipe do Brusque. Então, alguns jogadores hoje não estavam numa sintonia tão legal, que eu acho que o Claudinei poderia ter percebido. Claro que o Sander acabou sendo expulso e naquele momento não era a hora de tirar o Sander, ou talvez no segundo tempo o Sander poderia ter melhorado. Mas o Ronaldo já não vinha bem, o Juba não vinha bem, o Labandeira não vinha bem. O Sander já não vinha sendo aquele Sander que a gente vinha elogiando nas últimas partidas. Então, hoje foi um esporte bem desequilibrado em campo e que, mesmo com a expulsão, a gente não viu o Claudinei Oliveira mudar. O torcedor ficou bem irritado quando a equipe voltou para o intervalo sem nenhuma mudança. Só o Juba, né, que foi fazer ali a lateral. E eu não achei que o Sport volta tão mal com o Juba ali na lateral. Eu até gostei da melhora do Juba no segundo tempo, como Não, lateral o esquerdo. Sport melhorou no É, segundo tempo. é, Com todo o Por isso futebol que Juba não está entre negativo, meus o segundo tempo piores. foi melhor. é, O Juba do segundo tempo, É. o Juba do primeiro tempo é pior. O Juba do segundo tempo não Concordo. o tirou da minha lista dos piores. Concordo. ele dá uma melhorada quando ele vai para a lateral, ele participa mais, ele consegue ter mais calma. É uma calma que a gente não está conseguindo ver nele como esse 10, né? Ou talvez como esse ponta pelos dois lados em alguns momentos. Eu gostei dele na lateral e é até um caso a se pensar. Deu certo adiantado, mas Juba é um lateral de origem, né? Então, pro ano que Vai ter que vem, jogar contra o Cruzeiro, né? Então, dependendo aí, já vai ser mais uma prova. Ou então o Lucas Hernandes volta, né? Mas querendo ou não, sim. vamos ver o que o Mas Claudinei vai mexer aí. a forma Claudinei de É, jogar
de mexer, de gerir, né, de conduzir o grupo, leva a entender que é Juba, por conta do segundo tempo, entre outro jogador. Essas ausências, elas podem levar a Claudinei a dar o passinho necessário. Mas segue com a análise, depois a gente entra nisso. Até porque são 3 ausências importantes, né? O Sabino também está suspenso, então, por ser canhoto, a gente espera que seja o Chico. É a tendência, né? Mas Fábio Alemão, não sei se ele aparece aí de volta na equipe. Lucas Hernandes ou Juba na esquerda e o Gustavo Coutinho, né? Que ficou a dúvida se estava suspenso ou não. Mas ele de fato está suspenso aí. Então é mais uma dúvida, né? Quem formará esse ataque aí no Sport? Será o Búfalo, que entrou hoje? Será que o Claudinei abre outro ponta? Coloca o Giovani novamente? Então já teremos um Sport diferente, né? Ofensivamente e defensivamente contra um Cruzeiro que a gente espera que venha na preguiça, né? A gente espera ou volta que venha na Kaique preguiça. ou abre outro ponta. Porque amanhã tem um jogo contra o Ituano que todo mundo espera que seja para selar, para fazer a festa. O Ituano que está no bolo também, então é importante que o Cruzeiro vença essa partida contra o Ituano. Ou menos empate, o que não dá é perder. Se empatar já... Porque a rodada foi muito boa, né? Tirando a vitória do Vasco, que aí seria sensacional, a rodada foi muito boa. O Sampaio ganha também, né? Dá um pulo ali também. Mas querendo ou não, no geral foi uma rodada boa, o Sport volta a encostar. E fica a lição, mais uma vez, né? O Claudinei Oliveira, que por muitas vezes vem sendo essa trava no Sport. Hoje, apesar das mudanças terem dado certo, até gostei do William Oliveira, eu até critiquei quando o Claudinei opta por ele. Tem uma dificuldade muito grande no domínio da bola, meu amigo. Mas eu achei que ele deu uma segurada interessante. Mas pior do que o Ronaldo, ia ser muito difícil ser pior do que o Ronaldo. Mas aí... Ronaldo não gosta do Augusto Bauer, não. Ronaldo não, a história de Ronaldo ali no Augusto Bauer. Reapareceram 2 peças que não foram utilizadas, né? Bruno Matias, que eu achei que caberia hoje. O Ronaldo Henrique hoje estava... E o Raiva Negas, que também voltou a ser relacionado e não entrou. Mas vamos ver, né? Para as próximas partidas aí. Blas e Thiago Lopes ficaram fora por opção do treinador. Kaique, lesão. Ficou fora também, né? E o Everton, que ficou em Recife. Cássio, tua visão do jogo em si, tá? Você já trouxe alguns números, o roteiro das fortes emoções da noite, né? Mas o jogo em si. Foi o 6º jogo fora de casa de Claudinei. É bom comparar com os jogos dele fora de casa. Porque de vez em quando, muitas vezes a gente já até apontou o problema que era ele tentar ele espelhar a atuação fora de casa com o jogo da Ilha, onde é um cenário completamente diferente. E ele tentou, basicamente, pelo menos eu vi dessa forma, fazer algo muito próximo ao que ele vinha fazendo fora de casa e quase não conseguiu novamente, mesmo diante do vice-lanterna do campeonato, que é o vice-lanterna, ou seja, está na frente do Náutico, mas estava na frente do Náutico, mas com rendimento pior do que o do Náutico, porque é o pior time do retorno. O Náutico está nessa situação, mas perde um jogo aqui, ganha e tal. O Náutico estava tentando ali batalhar, mas o retorno do Brusque é pior. Ou seja, nas últimas rodadas, nas últimas semanas, é um time pior do que o Náutico. E o Sport quase não venceu. A trocação do primeiro tempo, Cauê alertou isso bastante. Aqui é Fred também, assim, mas como o Sport faz isso em todos os jogos, dentro da Ilha, é diferente porque tem um nível de pressão... Tirando um jogo como vai ser o próximo contra o Cruzeiro, mas o jogo, na maioria dos adversários que o Sport enfrenta na Ilha, não foi até contra o Bahia, por exemplo, porque contra o Bahia na Ilha, Henderson ali colocou um ataque para tentar ser precavido na Ilha, porque a postura é diferente. O Bahia não teria feito aquilo se o jogo fosse na Fonte Nova, mas Claudinei no Sport tenta fazer essa mesma coisa. E não é ser voivoda, não, que tenta o que Fortaleza faz a mesma coisa dentro e fora de casa e consegue os resultados e tal, porque de vez em quando você precisa primeiro ser um treinador melhor e ter um elenco melhor também. O elenco do Sport não é esse, o elenco do Sport hoje não é esse para que você tente ser uma coisa que você não é. E tentar fazer sempre a mesma coisa, a mesma coisa, perdendo todos os jogos importantíssimos. Então, nessa atuação de hoje, acabou sendo uma atuação muito ruim do primeiro tempo. O meio campo do Sport, só com o Fabinho, que é um jogador que acaba não ficando tanto tempo no meio campo, porque ele vai muito para a direita. Aí quem é que fica no meio campo? Ronaldo, pô. Assim, não sozinho. Sozinho. A distribuição de bola, beleza, mas hoje deu um erro bizarro dele, mas curiosamente, depois do erro dele, o Sport consegue se recuperar a bola e vira o melhor ataque do Sport no primeiro tempo, que é o lance lá de Wagner Love, que ele dá uma girada e quase marca. Mas, enfim,
O treinador viu isso. Aí eu vou fazer a mesma coisa, Fred, que eu falei ontem. Cabral viu isso. Cabral viu isso com 20 minutos. A torcida do Sport viu isso 20 minutos. Como é que o treinador do Sport não enxerga isso? Eu estou dizendo porque ontem foi um negócio do Bahia, que eu estava dizendo que no jogo Chapecoense, que a Chapecoense ganhou do Bahia, que foi o jogo que Anderson acabou sendo demitido do Bahia, que durante a transmissão o Cabral fez uma leitura do Bahia, aí eu vi no Twitter um torcedor do Bahia indignado, não com o Cabral, mas pelo nível de acerto que o Cabral. Como é que pode o cara que está comentando o jogo saber tanto a mais em relação ao time do que o treinador que está na beira do campo? Então, e eu não estou, obviamente, dizendo que é o caso agora em relação ao esporte, mas que você está, no mínimo, enxergando. Com 20 minutos, o Cabral já falou disso. O meu campo do Brusque, ele está mais. Ele tem 3 jogadores, do esporte tem 2, e dos dois do esporte. O que está ficando mais é o que está tendo a pior atuação, que é Ronaldo, o outro está saindo bastante. O Brusque vai ganhar o meu campo. O Brusque ganhou o meu campo. Aí, no segundo tempo, eu acho que Kleiner estava vendo o meu campo do esporte tão mal agrupado que ele se deu o luxo de tirar um jogador para tentar algo mais. Que ele achou tão controlado aqui, ele estava tão controlado que só vou tirar uma peça que isso aqui já está arrumado para tentar algo mais. Aí não deu certo. Aí acho que perto de meia hora, aí 20, 25 minutos, meia hora, Kleiner, ele desfaz isso, ele tenta recompor para retomar isso, e o jogo acabou sendo muito equilibrado. O Sport só começou a levar perigo lá no finalzinho, quando o jogo já caminhava para ser um 0-0 de 14ª rodada, porra. Era um jogo de 14ª rodada. O que é um campeonato na 14ª rodada? É um campeonato onde todos os times podem ser qualquer coisa no campeonato. O cara pode ser o lanterna, como pode ser o campeão. Você, tirando alguém que estreou vencendo 14 jogos e alguém perdeu os 14. Mas assim, dentro do cenário normal, na competição, na 14ª rodada, o seu time pode ser qualquer coisa no campeonato. E não era o caso. Era na 33ª, onde está estabelecido que um está brigando pelo acesso e precisa de algo mais, e outro está estabelecido como um time que não está conseguindo se impor na competição e que não faz um gol a 4 jogos. E nesse cenário, o Sport não conseguia nada, só na reta final foi conseguir criar. Aí acabou fazendo gol justamente como foi na criação, foi um gol mais fortuito. Eu não vou dizer aqui que se era para ter um vencedor, era para ser o Sport. Na verdade, eu acho que o gol do Sport acaba sendo achado. Esse jogo, na verdade, eu acho que era para ser 0-0. Eu já achei, eu acho que o Sport já teve jogos onde o Sport merecia vencer, mas esse aqui não vou dizer. Porque de vez em quando acontece, né? Você fala assim, esse jogo acabou tendo um time que mereceu vencer, como foi o jogo Sport Novo Horizontino, que o Sport vai fazer o gol lá na reta final. Porra, o Sport jogou muito melhor que o Novo Horizontino. Se tivesse qualquer resultado que não fosse o empate ali, tivesse o mínimo de justiça pelo que teve em campo, era o Sport ter vencido aquele jogo. Esse Santa Catarina, não. Se tivesse 0-0, estaria todo mundo indignado com a postura do Sport, não com o detalhe do resultado. Mas, no caso, o Sport conseguiu o resultado pelo caminho mais difícil, mas conseguiu. Então, assim, dessa vez conseguiu. Os primeiros pontos de Claudinei, pontos importantíssimos, que, como eu já falei na primeira parte do programa oficial, que eles são importantes até para os 2 próximos jogos fora de casa, porque distensiona. Se o Sport faz 0-0 hoje, era o Sport que chegaria contra o Londrina, certamente obrigado a vencer em termos de acesso. Não existe matemática. Quando o Sport não ganha hoje, o Vasco ganha, e contra o Londrina uma não vitória seria ok. Não. Se o Sport é 0-0 e o Vasco vence, é óbvio que contra o Londrina o Sport jogaria para vencer. Aí seria um time que estaria há 13 jogos sem vencer ninguém, num cenário completamente maluco, assim, completamente já descolado da briga real pelo acesso. Mas não vai ser o caso. O Sport vai chegar lá já tendo quebrado essa má sequência, tendo a possibilidade de chegar até com algum grau de confiança. Vai para 2 jogos em casa, e isso é chave. Agora vai ser jogos difíceis, mas são jogos em casa, na Ilha do Retiro. O Sport não deve transferir para a Arena, contra o Cruzeiro está marcado, não tem nem como mudar. E contra o Vasco provavelmente será na Ilha do Retiro também, para ter um caldeirão de pressão. Vai deixar de ganhar dinheiro, porque a renda poderia até ser o dobro na Arena, mas é aquele negócio. Beleza. Tu quer ganhar 400 mil a mais nesse jogo, ou tu quer ganhar 50 milhões? Em algum momento, se fosse na 14ª rodada, já que eu falei há pouco, se fosse o jogo da 14ª rodada, como foi o jogo do CSA mais para trás, aí você bota na Arena. Aí, se fosse no primeiro turno, porque no primeiro turno o Sport fez esses 2 jogos fora de casa. No primeiro turno, possivelmente, esses 2 jogos teriam sido na Arena. Contra o Grêmio foi. Então, mas o Sport não pega em sequência Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro e Vasco no turno, se tivesse sido o Sport e mandante, esses jogos teriam sido na Arena. Mas agora é outra realidade. É uma realidade onde você vê algo muito maior, e a possibilidade de obter resultado maior é na Ilha do Retiro.
Fred, não tem como ir muito além, não. Foi uma atuação ruim, mas que É isso. ganhou. Não vou ficar dizendo, não tem nada para endeusar, não. Assim, foi uma atuação que no detalhe ganhou. Ela flertou muito mais com um tropeço pela falta de capacidade do próprio Sport. Porque teria sido isso, teria sido falta de capacidade do Sport para ganhar um jogo acessível. E ficou, e como a gente falou... Não é tão diferente daquele jogo, não é tão diferente, Cássio, daquele jogo que o Sport leva um gol do meio de campo e viabiliza a partida, né? Contra a Tombense, né? Aquele jogo... É porque tu não viu esse jogo, Fred. Tu tava no beach tennis, né? Eu vou falar aqui minha opinião. Até se a galera pode até dizer nos comentários, cada um fala, deixar a opinião aberta. Aquele jogo foi muito mais fácil do que esse hoje. O jogo contra o Tombense. Mais fácil, né? O jogo lá no Soares não teve absolutamente nada. Foi assim, impressionante. Eu vi trechos daquele jogo. Impressionante. Até, inclusive, é só que o Sport vai dar um chute aos 40 do segundo tempo. A atuação naquele na noite foi nojenta. Foi uma atuação nojenta, mas o jogo foi muito mais acessível do que esse hoje. Esse hoje só salvou o lance do primeiro tempo, porra. O esse gol herança de Nares. Teve um gol perdido, né? Um escanteio que Fabinho desvia, a bola sobra. O jogador do Brusque bate para cima. Exatamente. Mas é isso. Esse jogo hoje foi mais complicado. Um gol anulado, um gol anulado do não ser um caso isolado. A vitória anterior do Sport, que era contra a Chapecoense, foi uma das piores atuações do Sport fora de casa. Só que o Sport ganhou aquele jogo. Acontece, curiosamente, o Sport tem 2 vitórias. E são 2 atuações ruins. As 2 vitórias do Sport são 2 atuações ruins.